Vão matar a NET. As minhas suspeitas agora são reais. Vão matar a NET. Onde o advogado dela já vem apelar nas redes sociais. É porque a coisa não está boa. A doença se desenvolveu. Ela tinha a doença controlada. Mas por causa esses vermes que temos em Angola, por causa desses insensíveis, esses desumanos, vão matar a rapariga, sinceramente. Vão matar mesmo assim, a belo prazer. Vão matar uma mulher, uma jovem cheia de vida, na flor da idade. A rapariga vai deixar os seus filhos, tudo isso por vaidade. Não há mais ninguém. É verdade que Angola tem dono mesmo. O João Lourenço decidiu que a NET tem que ir presa. A NET fica presa. Ninguém escuta os clamores dessa rapariga. Tanto barulho que se está fazendo nas redes sociais. Ninguém fala nada. As tais ordens superiores mesmo calam-se. Vamos enterrar a NET, é verdade isso. Francisco Muteca, falo na qualidade de advogado da cidadã Ana da Silva Miguel, também conhecida por NET na ARA, para informar sobre o seu estado de saúde. Ora, nesta conformidade, dizer que o estado de saúde da Ana é de facto preocupante, tendo em conta o seu estado serológico. E desde logo devemos saber que, sendo a Ana portadora do vírus do VIH e SIDA, naturalmente que é uma paciente que requer cuidados especiais. E, portanto, quero também informar que neste preciso momento a Ana, para além de febres e dor de cabeça que tem feito, também é visível a presença de herpes ao nível do seu corpo, assim como também a presença de bolha nas axilas, no peito direito. Se vão matar assim a NET. Podemos entender. As minhas suspeitas agora são reais. Vão matar a NET. Eles podem fazer isso, como já estão a fazer. Mas o que eles não vão poder é apagar da memória do povo angolano essas barbaridades deles. Amanhã não vão dizer à próxima geração que não se pode fazer o filme da negligência e do ódio do MPLA. Isso vai para as telas. A facilidade com que se sentencia o angolano, a facilidade com que o outro humano se dá o direito de decidir pela vida dos outros, esta facilidade com que se faz mal uns aos outros, a pretexto que é um militante fiel ao MPLA, isso tem que ser retratado nas telas. Nós estamos aqui a viver um momento de insanidade coletiva. Porque eu tinha dito numa das minhas denúncias quanto ao corte de fornecimento de medicamentos retrovirais a essa jovem, eu dizia assim: eu não acredito que seja a orientação de um presidente de uma república que fosse a nossa república, a nossa amada Angola, que haveria de existir um presidente que fosse dizer assim: olha, cortem o fornecimento. Não acredito, eu não acredito nisso. Por mais opositor que eu seja, não acredito. Eu não acredito um partido possa existir na face da terra e que o mesmo viesse a existir em Angola e que pedisse: não, quero saber, olha, aquela gaja está presa, não lhe dá os retrovirais. Eu não acredito que possa existir uma reunião desse tipo no MPLA. Que vocês me chamem de ingênuo, mas não posso acreditar porque é muito violento isso, isso pode matar. Se você acreditar nisso, você não vai aguentar. Eu não acredito que chegamos a esse nível. O que eu acredito é que nos faltou oposição à altura para alertar que não se atrevam a fazer isso, não se atrevam usurpar aquilo que é uma garantia universal e que as instituições internacionais colocaram a dispor do país, retrovirais, e não colocaram uma condição de não fornecimento à população penitenciária do país. Não, os fornecedores não recomendaram isso. E
Nós temos que saber formular a denúncia, temos que saber formular a denúncia para que o povo compreenda quem são esses filhos do MPP Angola que estão tomando esse protagonismo, essas falas. Eu tinha alertado lá atrás, eu alertei, a UNITA continua em silêncio, não se consegue tomar a fala para defender esta vida. Essa vida vai ser emblemática, ela vai ser um símbolo da luta da ditadura da mulher. A mulher envolvida por essa luta, por um país a ser justo. O MPLA comete inúmeros erros que provavelmente vai tirar o MPLA da lista de partidos desse país por burrice. Porque quando tivermos que narrar a história de como a ditadura sobreviveu, de como nos matavam, de como nós éramos envenenados, mortos, o resto, quando isso subir as telas, isso há de subir inevitavelmente. Eu vou lhe descrever porquê. Eu lhe digo assim. Há uma forma que a história se desenha, que ela se torna implacável, que ela cega, a história cega os algozes, os opressores. Os opressores passam a publicar obras de envaidecer-se pelas suas barbáries. Chega um momento que a barbárie se torna gloriosa. É esse momento que estamos a viver. E cortar o medicamento a uma pessoa que é condenada, há quem achou que era glorioso. Isso é a cegueira da barbárie. E isso gera registros de altos picos de insanidade. Os opressores, eles com o tempo, começam a engrandecer-se pela falta de humanidade. Eles já não percebem mais de que ele se aplaude. É justamente o que o condena. Ele já não vai mais a tempo de perceber. O que ele está a se vangloriar é crime. Por que ele já não vai a tempo de perceber? A insanidade já tomou conta da sociedade. Eu não consigo imaginar o que levou Gino Carneiro a publicar, que foi ele que foi prender Nito Alves. É essas coisas. A barbárie chega num nível que ele cega, os valores são totalmente pervertidos, invertidos, que você começa a se envaidecer de ter sido um operário, um colaborador da desgraça que se abateu o povo. Você começa a entender que aquilo é glorioso. É o que está acontecendo em Angola. As pessoas estão a achar que é gratificante prender uma pessoa, cortar o fornecimento de medicamento e ir ao partido reivindicar uma medalha por ter dado lição àquela miúda. É que nós estamos a enlouquecer, na verdade. Nós já estamos malucos. Nós somos uma sociedade de malucos. Nós somos o manicômio. Em 2008 eu fiz um esboço de um livro, não publiquei, mas registrei, O Manicômio da Paz. Um dos poemas daquele livro, é um livro de poesia mesmo, minha, de umas 180 páginas. Deve ter ali uns 120 poemas políticos. E o seu primeiro poema, que é O Manicômio da Paz, entre os sobreviventes não conheço ninguém e seus fantasmas seguem comigo, eu descrevia Angola pós-guerra, mas eu estava a descrever o Manicômio da Paz, um conjunto de loucos. Nós já tínhamos, a guerra alongou-se de tal maneira que enlouquecemos, o país enlouqueceu. E ficamos num manicômio a céu aberto, que é chamado Manicômio da Paz. E esse Manicômio da Paz, não houve um processo aqui de reparações, que eu estou a dizer, não é reparações de compensar, fulano teve um carro queimado, a casa destruída, não é isso, eu estou a falar reparações psicológicas, até mesmo há um quadro mais crítico que é psiquiátrico. Não houve isso, não houve esse interesse. Nós estamos malucos. Esse colaborador do MPLA, que achou que estava a fazer bem cortar os medicamentos da Net Nahar, ele é louco, ele vai afundar o MPLA, vai desgraçar o MPLA. Não é hoje que ele vai desgraçar. Ele vai desgraçar o MPLA daqui 10 anos, daqui 20 anos. As pessoas vão fugir de dizer que pertenceram ao MPLA. Porque quando subir na tela de quem foi a orientação para cortar o medicamento do Net Nahar, as pessoas vão vomitar na sala de cinema, as pessoas vão sair de lá a enojar-se, as pessoas vão sair de lá lacrimejando. Vocês já não pensar que os grandes épicos, as grandes produções épicas são alheias a nós, vocês já não pensar isso. As pessoas têm dificuldade de compreender que o próprio MPLA, por insanidade, está deixando registros espetaculares. Se você pegar a TPA, o telejornal da TPA, e conseguir fazer um trabalho de assistir os 5 anos de telejornal da TPA,
e tirar trechos daquele telejornal, você vai ver insanidade, vai ver notícias loucas, insanas, que não é possível um ser humano normal produzir aquela notícia. Aquela notícia, eu já disse outras vezes, mas será que ele está a fazer por querer? Porque em muitas ditaduras, jornalistas chegaram a dizer assim, mas o que é que você queria? Que eu fosse o herói? Não, eu, da minha maneira, com a minha inteligência, eu produzi notícias que eram de fato aberrações, para que vocês, os políticos, os críticos e opositores, se apegassem daquelas aberrações e fossem capazes de esmiuçar e expor o ridículo. Nós fizemos a nossa parte. Realmente a impressão que eu tenho, a TPA tem feito a sua parte. A impressão que eu tenho é isto. Esta jovem, se for a óbito, o MPLA criou uma figura na literatura da ditadura angolana. Os escritores da ditadura, os pesquisadores da ditadura no futuro, os que vão dissertar doutorados, mestrados sobre a ditadura, eles vão ter um manancial, uma fonte de inspiração de tantas coisas para escrever, onde a Nete Nahara vai ser parte disso. No meu Facebook está lá o poema que eu dediquei a Rufino. Está lá, aquilo vai eternizar aquele miúdo. Aquele poema já foi traduzido em espanhol, em inglês, em francês. Tem uma jovem que fez um mestrado no Brasil. Um dos seus capítulos, que ele falava das atrocidades das ditaduras, ele pegou o Rufino, pegou o meu poema de Rufino e lançou lá. Pegou Reconhecidos a Bárbara, pegou Reconhecidos na Morte, lançou, e o Rufino é um gangola. Ele pegou o Rufino e também lançou. Então, nós estamos a produzir, por bem ou por mal, estamos a produzir a memória de resistência. E o que acontece no MPLA? A matumbice é a mesma coisa na UNITA. O matumbo, ele acredita que é sucesso. Ele acredita que é sucesso, vou lhe cortar medicamento, ela vai morrer, vai aprender. O senhor Abílio vamos calar, vamos matar. Ele acredita nisso como sucesso. Mas o que eles não conseguem imaginar, como você vai apagar, por exemplo como vai se apagar as minhas falas? As minhas falas estão sendo gravadas os 4 cantos do mundo. As embaixadas estão a gravar as minhas falas. A embaixada americana, a embaixada francesa, a embaixada espanhola, estão a gravar todas as embaixadas conceituais de países organizados, estão a gravar as minhas falas. Porque eles precisam relatar aos seus países, precisam relatar o cenário político, os atores políticos. E não é porque eu quero ser, é inevitável. Eu já estou dentro da lista dos atores políticos. E as minhas falas estão sendo interpretadas, estão sendo percebidas, porque esses países não podem ser pegos de surpresa na existência de novos líderes. Eles precisam perceber que estão surgindo novos líderes, novos atores na política nacional. Este tem substância, esse tem conteúdo, esse tem condições, esse tem caldo, esse tem condições de fazer uma revolução, esse tem percepção, tem sentido de responsabilidade histórica, esse tem caldo. Ok, o MPLA está a cometer erros graves, erros gravíssimos. Essa jovem, o sangue dessa jovem vai nas mãos do palácio, por burrice. Esse puxa-saco que fez isso cometeu um erro grave. Sabe aqueles guardas presidenciais que tinham sido jogados para jacaré comer? O caçula e Camulengue? Aquilo ali é grave, aquilo é gravíssimo. É gravíssimo, gravíssimo. Há tantas atrocidades aqui dentro. Os presos de consciência que foram envenenados e que vêm morrendo nos anos seguintes, um atrás do outro. Essas práticas de quem que achou que é esperto, assim, é de uma burrice. As práticas de radiação, de equipamentos que estão a entrar no país, que estão a radiar, a afetar a saúde dos angolanos, é de uma gravidade. Isso quando subir aos cinemas. Porque vai acontecer o seguinte, eu já falei isso em 2012 ou 2013, houve uma fala minha, uma escrita minha nas redes sociais que eu falava disso. Eu dizia assim, olha, os portugueses, a PIDE, a DISA, muitos dos seus velhos colaboradores, dada a altura, começaram a produzir livros. Eles pensavam, e uma das coisas que o motiva a produzir livro, é o status no grupo de bandidos. Eles pensam que o mundo, a visão de mundo, as lentes, é aquela do grupo. A conversa deles do grupo. No grupo tem que se apresentar como o mais carrasco, o mais eficaz, aquele que faz a ditadura dar certa, prosseguir. E por isso, para buscar o seu lugar na Praça dos Algozes, ele publica um livro para respeitar ele como o cara,
Só que ele não imagine que ele está a fazer o registro que a sociedade precisava. Ele vai se envaidecer. Aí depois vai vir o estrangeiro, que lá no país de onde ele volta, no país dele de origem, na sua velhice, ele vai querer contar as missões que ele cumpriu em África, como eles conseguiram decefar as novas lideranças que surgiam, de que maneira os abatiam. E isso vai ficar. Depois vai surgir um ou outro jovem que vai, por coincidência, vai aparecer naquele país e vai começar a fazer um doutorado, um mestrado, e vai deparar com aquela obra e vai dizer, espera ali, aqui estão as provas de como houve intervenção estrangeira para a manutenção da ditadura. Afinal, fulano foi morto assim, afinal, cicrano. Vão juntando o quebra-cabeça e a história, como ela foi, crua e nua, vai ser narrada. Inevitavelmente vai ser. Não há ser humano na face da Terra que consegue anular a história. Não há. Ela vai, inevitavelmente. Você pensa que Gino Carneiro foi fazer a obra dele, de como prendeu Nito Alves? Você pensa que ele sabia que aquela obra serve para descrever a participação dos mestiços em destruir uma cultura de zona de conforto racial? Ele não imaginava. Ele não lhe corria na cabeça que aquela obra dele vai servir para provar como os mestiços tiveram um papel importante no ponto de vista de destruir a independência. Ele não imagine. Ele não passa na cabeça dele isso que eu estou a falar, porque não foi para isso que ele escreveu. Ele escreveu para mostrar que ele, sim senhora, ele já está nesse pedaço há muito tempo. Ele tem mesmo o MPLA antigo, calejado, como se o MPLA fosse aqueles sucessivos golpes que foram tendo interno, como se aquilo fosse a essência do MPLA e o principal papel de relevância do MPLA. A relevância do MPLA não é aquilo que eles estão a reivindicar. Eles já perderam foco há muito tempo. Então, está a se cometer aqui uma sequência de erros, de estratégias, que eu fico me sossegado. Eles quiserem matar, matem, fazem o que quiser, eu fico sossegado. Eu fico sossegado porque eu já estou seguro que a história está salvaguardada. O MPLA, na pior das hipóteses, será removido por constrangimento. Porque vai existir aqui uma geração lúcida. Vai existir. Aqui teremos uma geração não de dementes, de malucos. Nós vamos conseguir, todos os povos do mundo tiveram esse processo. Nós vamos ter filhos aqui, muito lúcidos, vamos ter jovens, muito lúcidos, saudáveis, sabe? Vamos ter pessoas aqui muito saudáveis, com uma mente muito clara, muito limpa, muito objetiva. Nós vamos conseguir ter pessoas que não terão dificuldade de torcer para o sucesso do estranho, como acontece em todos os outros povos desenvolvidos. Nós vamos conseguir ter filhos, filhas nesse país, bisnetos, tetranetos, que eles, a sua maior satisfação é contribuir para que o seu semelhante vença. Nós vamos conseguir ter esse perfil, vai ter aqui aos pontapés. Esses perfis que temos hoje é parte da insanidade coletiva, é parte da saúde mental do país. Nós estamos embora totalmente desparafusados. Nós não brinquem com a gente. Nós somos embora os caras. Então, que Deus ajude esse país. Que Deus ajude. Mas a ideia que eles têm de país é tão doentia, mas é tão doentia, é tão devassa, que, sinceramente, o que eu posso dizer é Deus nos acuda. Deus nos acuda. Porque a inversão de valores está de tal maneira, mas de tal maneira, que o que eles celebram, o que eles se agabam hoje, quando for na tela, é o que vai causar convulsão, soluço, vai causar mais choro inesgotável, choro. As pessoas vão sentir vergonhas dos seus avós terem sido os principais pilares do MPLA. Escutem o que eu estou a vos dizer.
Quando chegar o momento em que os nossos filhos serão tão lúcidos, nossos netos serão pessoas do bem, não haverá ninguém nesse país que vai ter orgulho que o meu avô foi alto dirigente do MPLA. Não haverá ninguém. Não haverá ninguém que vai se orgulhar disso, de que seu avô foi o alto dirigente do MPLA, não sei o resto, porque as pessoas têm dificuldade de compreender o país, têm dificuldades, e dificuldades gritantes. Então, as obras vão começar a ser publicadas por eles próprios, para defender um lugar de destaque. Cada um vai publicar a sua obra com a visão dele, uma visão já doente. E aquela visão dele doente é incorrigível, já nessa vida não vai se corrigir. É muito angolano, ao me ouvir falar, vai dizer que estou a falar à toa. Esse está a falar à toa, porque eles não conhecem os processos de loucura coletiva. Os alemães tinham enlouquecido no tempo de Hitler. Eles enlouqueceram, eles estavam achando que era chique pegar os judeus, desapropriá-los dos seus bens e pô-los em agrupações, em acampamentos, no seu resto, e ir a eliminá-los daquela forma, em câmeras de gás, o resto. Se você chega no alemão, ele, naquela época, a sociedade já estava embora maluca, eles tinham enlouquecido, todos eles enlouqueceram de uma só vez. Eles naquela época estavam embora chique, estavam mesmo bem, tacuia mesmo. Aquilo ali não estava errado. Aquilo ali não estava errado, aquilo estava certíssimo. Aquela prática era mesmo recomendável. Para eles era assim. Hoje não há pessoa, há um ou outro aí, mas o número caiu drasticamente daquilo que foi de consenso da sociedade. O tráfico de escravo era uma coisa elegante, era uma coisa recomendável. Até padres recomendavam: preto não tem alma, preto é uma criatura e tal. Hoje já não se pode mais ir ao público falar que preto não tem alma. Então, as loucuras sempre existiram na história. Nós tivemos um momento na história do tráfico de escravo, os brancos podiam ficar se divertindo por ali, tranquilamente. Tranquilo, as suas esposas escutavam o gemido da escrava, o desespero da escrava, estavam lá o marido e seus amigos a fazer o escarninho. Isso, se nós não trazermos isso para a tela, nós não estaremos sendo os adultos, os negros adultos, que a história está à espera. A história do nosso país está à espera de uma geração sã, uma geração saudável, tomar posse e exorcizar o país. Fazer com que a gente se cure dessa insanidade coletiva. Aqui é algo muito grave. Quando vocês forem estudar como a UNITA entendia ser a oposição, vamos perceber por que sofremos tanto, o que faltara. Isso vai ficar muito claro. Vai ficar muito claro. Então, estamos a fazer história. Eles nos vão removendo dos grupos, mas nos vão procurando nos outros grupos. É o desespero. E aí você percebe quem nos está a remover dos grupos. É a UNITA. Por que a UNITA está a nos remover do grupo se a nossa fala também atinge o MPLA? Por que o MPLA não está a nos remover no grupo? O MPLA não está a nos remover no grupo, não é que o MPLA nos gosta. É porque o MPLA está estupefacto de ouvir alguém fazer crítica à UNITA. O país inteiro não tinha crítica à UNITA. O MPLA está extasiado, é êxtase. Ele me ouvir falar, o MPLA pega a cerveja, pega um fino e um bife põe na mesa e pá, ele se sente, sim senhora, porque os seus ouvidos nunca viram crítica à UNITA, uma crítica bem elaborada. Então, a crítica ao próprio MPLA, ele já nem sente mais, nem sente. Mas a proporcionalidade da crítica é igual, quer o MPLA e a UNITA, mas o MPLA já não sente, está anestesiado. Mas quando vem a crítica à UNITA, o indivíduo da UNITA se desespera, tira o MPP Angola dos grupos, corta, se revolta e depois diz que estava a lutar para a democracia. E o primeiro ano de crítica à UNITA está aí a prova de que eles vinham lutando pela democracia. Se a UNITA viesse lutando pela democracia, a UNITA não ia engendrar projetos de me assassinar.
Não teria engendrado projetos do género. Se a UNITA tivesse tradição de lutar pela democracia, seria a UNITA a chamar-me para algumas palestras na própria sede da UNITA, para submeter-me à sabatina, dizer: senhor Abidou, tens um tempo, sim. Quanto é a sua hora? Custa X. Podes vir palestrar aqui? Queremos lhe ouvir para você responder aos nossos jovens os seus sonhos, para nós lhe entendermos. Até mesmo para a nossa equipe técnica, depois de você ir-se embora, para que a gente consiga fazer nossa reunião, para compreender como nós podemos aperfeiçoar o nosso debate, a nossa colocação na sociedade, diante dos defeitos que o senhor Abidou identificou da UNITA. Isso é crescer. Isso é sanidade. Quando os líderes desses processos forem são, vai ser normal nós nos recebermos nas nossas sedes. Só não nos estamos recebendo nas nossas sedes pelo grau de sanidade, de insanidade que já alcançamos. O grau de insanidade que nos envolve é o nosso maior empecilho, que está a dificultar que a gente se receba em nossas sedes para conversarmos. Eu me lembro no movimento negro no Brasil, o Elísio Mercadante, que foi um professor lá na Unicamp, onde eu era aluno ouvinte, uma universidade brasileira, ele, um certo dia, e o Suplicy, convidaram-me que eu fosse na Semana da Consciência Negra, a Semana da Juventude e da Consciência Negra do PT. PT é o Partido dos Trabalhadores Brasileiros. E que eu fosse palestrar. O que o levaram a me convidar? Eles me participaram, o Luiz Mercadante lá no Unicamp, ele ouviu o meu debate, o debate meu com os membros do MPLA que estavam naquela universidade. O país ainda estava em guerra, Angola estava em guerra. E nós, lá na universidade, tínhamos a ala do MPLA e a ala neutra. A ala do MPLA fazia muita barbárie, muita mentira lá na universidade. E chegou um dia que eu me cansei e eu disse: não, vamos debater a Angola aqui dentro para vocês acompanharem o lixo que tem lá dentro. Então fui ao debate com a ala do MPLA lá dentro. Afinal de contas, os alunos que estavam dentro da universidade eram oficiais do exército angolano, para você ter ideia. Eles estavam fingindo que não eram militares de patente de capitão. O resto estavam lá, infiltrados como estudantes comuns, e não tinha registro que eram militares. Alguns deles agora em Angola os encontrei, afinal de contas já eram militares. Ok. E fomos ao debate. E eram militares, alguns deles que passaram em Cuba. Tinham passado em Cuba. Então, ou seja, eram mesmo marxistas, mesmo de lavagem cerebral consolidada. E fomos ao debate. Aquele debate chamou a atenção ao Partido dos Trabalhadores Brasileiros. Disse: espera ali, entre levar este aqui do PT de Angola e levar esse opositor do PT de Angola para o debate com a nossa juventude, é melhor esse opositor do PT de Angola. Esse já tem um entendimento, uma crítica à sociedade branca brasileira melhor do que esse aí do MPLA. Então, o que estava a acontecer? Nós tínhamos um entendimento racial e os jovens do MPLA não tinham isso, porque a formação do MPLA não versa sobre isso. E aí, os professores, os mestres, os doutores, conseguiram compreender que este grupo aqui tinha melhores condições. Então, a bola que eles tinham, a moral deles, caiu lá na universidade. Eles caiu a moral, voltaram a se manter no anonimato e ficaram quietinhos. Então, nós estamos aqui trazer o aspecto da sanidade. O país está ficando muito insano. Nós estamos loucos. Já estamos loucos. Agora temos que cuidar para que os netos não continuem na loucura. Não continuem na loucura. A Nete Nahara vai ser essa imagem emblemática da mulher, como a mulher foi instrumentalizada, abusada. Tomara a Deus que tenhamos escritores à altura que vão conseguir trazer aqui uma linha, um estudo de mostrar a ditadura e as mulheres. Foi horrível, o papel das mulheres nessa ditadura foi horrível. Até porque toda e qualquer ditadura ela precisa ser machista. Porque para você ter uma sociedade desumanizada, ela não pode ter aquelas características das mulheres, da ternura, da bondade. E a nossa mulher já não tem mais isso. A nossa mulher não tem nada a ver com ternura e bondade. A nossa mulher é selvagem, a nossa mulher ela é astuciosa, a nossa mulher ela é perversa. Então a nossa mulher não vai forjar filhos ternurosos, bondosos, justos. Não. Nossa sociedade angolana, as nossas companheiras não têm mais isso, já estão loucas.
Então, o que elas são quando elas chegam aos 30 anos de idade? É muita surra que elas tomam, muita decepção, muita frustração. Elas viram pedras, ficam calejadas. Estão profundamente desumanizadas da sociedade. Então, como elas vão forjar homens sensíveis, não é que sejam homens gays, mas homens com sentido de justiça, sentido apurado de justiça. Não se vai formar isso. Nós não os teremos. E como você se levanta? Você se levanta um povo com esse entendimento, essa compreensão. Isso é uma constatação dolorosa, isso é amargo, isso que estou a falar. Você sozinho vai estudando a sua sociedade, vai perceber o estágio que ela se encontra. Você amarga, você conhece o sofrimento, você conhece lágrimas sozinho. É triste perceber que o país está nesse estágio da história. Não é uma coisa leve. É choro. Por quê? Porque o povo enlouqueceu. A sociedade enlouqueceu. O sofrimento foi tanto que nós enlouquecemos. Enlouquecemos que a nossa oposição quer instituir um modelo de justiça que é injusto. Quando você escuta a oposição é essa sim, como eles estão a reivindicar impeachment, o formato da reivindicação é injusta. Não salvaguarda uma justiça boa do país. Esses são os caras da oposição. O país está louco. O país está louco. Põem vocês que tiverem um pouco de sanidade, convidem um diálogo. Quem disse que os estudantes universitários não viriam a lotar os auditórios das universidades para assistir um debate de Abdu Ferraz e direção da UNITA? Vamos fazer isso dentro da Universidade Agostinho Neto, para os alunos verem homens que dizem estar lúcidos, de que maneira eles querem defender o país. Vocês vão compreender o que eu estou a alertar ao povo? Nós estamos loucos. Há muito tempo que perdemos a humanidade. Contudo, eu vos falo isso pró e por Angola.